pegar o gancho, porque você começou a contar, e eu lembrei de um caso na minha atuação profissional, né? Quem acompanha aqui a audiência sabe, mas quem não acompanha, eu sou procurador. Defendo o Estado em juízo, algumas situações atrás. Claro, não quero nem comparar com uma perícia, mas para você ver que nós, operadores do direito, vivemos um mundo paralelo. A gente não consegue enxergar as coisas como você. Uma vez eu estava defendendo o Estado numa ação de um guincho de carro. Parece irrelevante, mas a pessoa processa. A pessoa parou o carro ali na região do Guarujá, e quando ele foi buscar o carro dele estava guinchado, sob o argumento de que tinha um carro parado, tinha um outro carro atrás dele muito encostado, e ele parou depois e encostou a ponto desse carro do meio não conseguir mais sair. Nossa. E aí então chegou um guincho e guinchou o primeiro, que em tese ele chegou por último, porque o cara que parou atrás parou primeiro e ele chegou em... E aí, só que não tinha nenhuma filmagem nem nada, e o advogado dele falando, né, entrou com ação falando que guinchou de maneira irregular, que ele teve que voltar para São Paulo num domingo de ônibus, porque o carro estava guinchado, o pátio não abria, e aquelas... E aí, na audiência, o advogado dele levantou a leve e falou, mas como é que vocês sabem que ele que entrou por último ali e não era o de trás? Aí o guarda que multou estava se dando para perito. Ele falou, não, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele entrou por último. Não, mas você não pode ter certeza. Não, eu falei, não tenho certeza. Ele falou, não, mas não, como é que não vai? Aí ele falou, não, eu botei a mão no capô. Ele falou, só o primeiro tava com o capô quente, o outro tava com o capô frio. Foi ele que chegou por último. Aí ficou todo mundo assim. Bom, agora como é que a gente vai dizer que não? Aí o advogado não tava esperando essa resposta. Você vê, a gente nem raciocina, rapaz. Quem é da área de humanas não consegue mais Essa nem... do capô é show, hein? Ele falou, não, botei a mão, só quem tava com o capô quente era o carro dele. O carro de trás tava com o capô frio. Eles trabalham nisso o dia inteiro, então eles já Sim. sabem já, né? A gente vai buscar mesmo alguma coisa que te permita concluir o que aconteceu. De fato, já peguei um acidente de trânsito que os carros inverteram e você não conseguia, pela posição dos carros, eles pararam em cima da faixa e invertido. Quem vinha na onde? E eu saí caçando e achei um farol de um dos carros. Então o farol tava para frente, falei, se esse farol tá aqui, é do carro que vinha, porque quando bateu na inércia ele foi embora. Aí eu fui lá e falei, esse carro vem, mas por quê? Por causa desse farol aqui. Então a gente vai buscando, realmente vai amarrando os vestígios, ou por uma questão térmica mesmo, qual carro chegou primeiro, o que aconteceu primeiro. De fato a gente vai buscar e ele foi brilhante mesmo nisso aí. Top, hein? Foi top mesmo. Você vê que a galera da perícia é mais divertida que a nossa do direito, viu? Vocês precisam ter um olhar muito mais fixo, né? Você precisa ter um olhar... olhar de lince, né? A gente... Eu até mostro, nas palestras que eu mostro um caso de um homicídio que eu cheguei no local e o policial falou assim, ó, a vítima levou um tiro na cabeça. Aí eu fui olhar lá, né? Então, geralmente a gente começa pela vítima para buscar algum sinal de ferimento que te dê um instrumento do crime. E ele tinha um ferimento na cabeça mesmo. Quando eu olhei, eu falei, olha, não é um tiro. Ou é um pedaço, ou foi uma paulada, ou foi uma pedrada. E falei assim pela característica, né? Aí o policial virou e falou, ó, tem uma pedra aqui, ó. Perto dele tinha um pedaço de tijolo baiano, aquele tijolinho marronzinho. E a gente começou a procurar os fragmentos e montou o tijolo inteiro. Os meninos pegaram, os autores, e foram bater nele com esse tijolo, foi tiraçando, quebrando tudo. E tava lá. No primeiro momento que a gente chegou, a gente não viu. Foi do ferimento que a gente conseguiu chegar até o instrumento do crime e Tinha sido tijolo mesmo. Foi tijolo. Essas horas a gente vê que não tem crime perfeito, Não né? tem. O que tem é talvez um crime mal investigado por alguma circunstância. Porque você vê que o crime fala, né? Um dos principais, né, princípios postulados da criminalística, que vem do Edmond Locard, ele fala, todo contato deixa uma marca. É o princípio da troca, da transferência. Eu entrei aqui, cheguei aqui, eu tô deixando um pedaço de mim aqui, vai ficar vestígio meu aqui, eu vou embora e vou levar vestígio comigo daqui junto. Então, todo lugar que você entra, você deixa parte de você lá e leva parte do local com você. Se a gente tiver o olho crítico para ver essas coisas, a gente chega na elucidação dos crimes. Eu ouvi falar já, não sei se isso é uma mentira, não sei se isso é lenda urbana, de que se a pessoa que não quiser deixar vestígio, ela quiser matar alguém, manda a pessoa comer unha. É verdade isso daí? Porque eles falam que a unha
a unha ela é capaz de causar em você uma hemorragia. A unha pode ser unha, não é só unha humana, uma unha mais dura, e depois ela se dissolve pelo ácido clorídrico. Isso é verdade? Eu nunca ouvi falar. Quando eu falei, não é possível, a pessoa que ela dá a unha pra ela comer que a gente não vai deixar vestígio nenhum. A pessoa vai morrer, tem hemorragia e não tem nada conheço, a ver. não, nunca ouvi. Então isso daí então pode ser uma lenda, assim. As pessoas geralmente morrem e nos locais de morte assim, violenta infelizmente é com uso de muita violência e deixa muito vestígio. Assim. Existem mortes inconclusivas? Que você, assim, você já ouviu falar ou já presenciou? A pessoa morreu, a gente não sabe o que foi, já levou, já fez exame. Complica muito um homicídio pra gente perito. Quando o corpo já está em avançado estágio de decomposição, está putrefeito. Assim, vestígio mesmo, no corpo você não vê quase mais nada. Aí cabe ao médico legista. E nessa parte são brilhantes. Consegue chegar muitas vezes por lascas, por marcas nos ossos. E quando tem só ossada, ele ainda consegue saber? Porque às vezes fica vestígio no próprio osso. Entendeu? De uma facada, de uma paulada, de um tiro. Teve um caso uma vez que estava meio inconclusivo. Eles não estavam conseguindo identificar a causa-morte. E eles foram fazer exumação e no caixão estava o projétil. Eles meio que peneiraram e apareceu. Tava lá. Eles enterraram a pessoa com o projétil, né? O projétil, depois achou. Porque é difícil, né? O projétil, às vezes, o calibre, se não tiver um raio-x, às vezes alguns, antigamente não tinha, né? Hoje tem. Então você consegue chegar até o projétil. Cara, então não. Então, uma coisa também que você falou, eu queria saber. As pessoas que entram no concurso para perito são diversas áreas, né? Sim. Muitas áreas. Já pode acontecer algum caso em que exija um conhecimento muito profundo de determinada área que alguém não consiga. A gente existe. Existe. O que acontece assim, a gente trabalha no local e dentro da superintendência tem laboratórios específicos e lá estão profissionais, peritos criminais que têm maior domínio, maior expertise naquilo lá. Então você precisa fazer às vezes uma análise física. Tem um laboratório exclusivo de física que você pode fazer a pergunta que você quiser. É? Caramba, que top! Aí esse perito físico ele vai fazer todas as análises. Um caso comum, por exemplo, o cara vem e bate na traseira de uma moto. Ele vai lá e colide com a moto, a pessoa cai e às vezes falece. Aí ele fala assim, o farol, ela estava com o farol apagado. Eu não vi, por causa da luz de lanterna dela estava apagada. Todo local que a gente faz que tem esse tipo de acidente, a gente coleta a lâmpada e esse perito ele vai determinar se estava ou não e concluir. Dá pra saber se a lâmpada estava acesa? Dá pra saber. Putz, cara. Chama de hot stamp. Então tem um fenômeno diferente. Se o cara bate na traseira da moto, ela tá ligada e quebra a lâmpada, ou ela mesmo fratura nesse momento, você consegue perceber pela análise do filamento. Eu pego muita estrada. Eu já quase 2 vezes acertei um motoqueiro porque na estrada, à noite, de repente, quando eu cheguei perto, ele tava ali. Eu falei, nossa, tudo apagado. Terrível. Então, assim, o cara vai alegar. Pode ser realmente que o motoqueiro estava apagado e você não viu. Às vezes vem contra uma luz no sentido contrário, ela vai ofuscar você. Na hora que você vê, você já está em cima do condutor da moto. Ou realmente o cara vai dizer que não estava para diminuir a própria culpa dele no acidente. Mas a gente consegue. E em casos muito específicos, quando a gente na polícia científica não consegue, a gente procura na sociedade civil, nas universidades. Aí geralmente tem feras aí, né, professores que acabam ajudando, né? A parte de entomologia forense mesmo, de estudo da fauna cadavérica, na Unicamp é a referência nossa. Vocês podem recorrer a eles para... Eles fazem muita análise em cima de larva para determinar o tempo de intervalo de morte. Entendeu? Então a gente geralmente encaminha para essa professora, ela tem o curso de pós-graduação dela, inclusive muitos peritos fazem, para ter esse estudo de intervalo pós-mortem aí, né? Por larvas. Tem até também o carbono, né? Dá pra você, pelo carbono, descobrir a idade da... O mais antigo, assim, não só para corpo humano, é para até peças valiosas, usa datação. Pedra, tudo, né? Tudo. Pô, que legal. Eu não sabia que era tão perfeita assim Hoje em dia, o trabalho da polícia científica, ela tem tomado uma importância muito grande, né? Várias outras ferramentas que tem hoje em dia, o scanner 3D, drone, consegue reconstruir o local de crime inteiro em 3D. Então você consegue dar a trajetória de disparo de arma de fogo, quem foi que atirou, porque você monta sobre essa maquete imagens de câmera. Então você consegue pegar toda a dinâmica, você refaz a cena de crime hoje em dia. Você consegue montar ele novamente. E eu vou falar, se o crime fica famoso, o papel da perícia não é só importante, ele é um papel que, cara, dificilmente se houver um erro,
passa batido. Exatamente. A audiência nossa que é mais jovem talvez não vai se recordar, mas eu acho que talvez um dos casos assim que mais me faz recordar a importância da perícia e a importância da sociedade civil em si, muitos professores estarem acompanhando e algum erro dificilmente vai passar, foi o caso do PC Farias. PC Farias, nisso daí agora. PC Farias, quando morreu nos anos 90, porque ele era o operador de caixa do Collor, ele morreu de maneira suspeita numa casa dele lá no Nordeste. Uma mulher, né? E uma mulher que estava com ele. E aí acontece o seguinte: a conclusão policial, com base na perícia, na polícia científica daquele estado, a conclusão policial foi que a mulher matou ele e depois ela se matou. E aí, então, veio vários peritos e falaram, não, pra ele ter morrido desse jeito, na hora que ele deu o tiro, ele tinha que estar flutuando. Ela, né? Não, ele tinha que estar flutuando, porque na altura dela, com a altura dele, que ele estava ajoelhado, o projétil não teria entrado daquele jeito. Nossa. Ele precisaria estar flutuando, então não foi ela que atirou nele. E aí os dois, cara... Falaram que eles foram assassinados, colocou em descrédito o perito, até hoje não descobriram quem foi, mas colocou descrédito o perito na época, e depois, investigando o perito, descobriram que na época ele recebeu $500 mil de alguém que até hoje não sabe dizer. E aí, cara, foi o caos, acabou com a vida dele, a carreira dele acabou. Mas por quê? Porque ele deu um laudo pericial que, por conta dele conhecer essa ciência, todo mundo no primeiro momento comprou e o inquérito foi conduzido desse jeito. Aí chegou o perito aqui da Unicamp, se eu não me engano, falou, não pode. Aí outro perito, acabou. É terrível, assim. O que deu muito destaque na perícia de São Paulo foram dois casos, né? Que é o caso da Isabela Nardoni, né? E o da Mércia lá, que envolvia na Caxima. Então ali a perícia, as condenações foram muito em cima da prova técnica. E também até hoje não acharam o corpo da Elisa Samúdio lá, também né? Não acharam. Até hoje não acharam. É impressionante isso daí, né? Impressionante. Mas aí a perícia não tem o que fazer, né? Ela precisa dos vestígios. Era né? muito pouco vestígio no caso nesse caso dela foi muito pouco vestígio mesmo. Já os outros eram bem ricos em vestígios, né? Inclusive a alga que tinha na represa só tinha lá. Tava no sapato, lá, ele estava no sapato do suposto autor, lá do autor no caso, ficou provado. Sim, impressionante. Edu, vamos